Dando continuidade à disciplina de infraestrutura para sistemas de software, hoje veremos o módulo 3, a parte de como as redes fazem o roteamento dos seus pacotes e estudaremos os mecanismos de segurança de como os dados são protegidos durante o processo de trafegar numa rede. Então vamos lá, unidade 1, conceito de roteamento de pacote e seus algoritmos. O conceito de roteamento de pacotes, o que eu planejei para essa aula, então vamos olhar conceito de roteamento, os tipos de roteamento, como eles são classificados e como são executados esses protocolos de roteamento pelos seus algoritmos. Então vamos lá. O conceito de roteamento é simples. É você ter uma forma de encaminhar os pacotes dentro de uma rede. Lembrando, uma rede é aquele emaranhado de roteadores conectados ao redor do mundo. Então, quando eu mando um pacote daqui, por exemplo, para um país lá na Europa, ele tem que escolher uma rota. E essas rotas, elas são pré-definidas, mas elas são dinâmicas. Porque se um roteador no meio do caminho falhar ou se tornar indisponível, é definida uma outra rota para que o sistema continue a funcionar. Então vamos lá. Protocolo de roteamento é um mecanismo como os roteadores encaminham os pacotes que chegam nele numa entrada, numa interface, e ele escolhe um caminho e ele manda em outra interface. Então, um protocolo de roteamento, ele vai ter que rodar um algoritmo que tem a função de escolher um caminho dentre os que é possível, os que estão ativos, e aí encaminhar esse pacote. A gente viu na aula passada que, às vezes, um roteador, por excesso de trabalho, né, ele recebe pacotes e ele não consegue encaminhar e aí ele acaba descartando. Então, o ideal é que esses protocolos de roteamento não façam isso, né? Isso é um caso extremo, mas pode acontecer na nossa vida real. Então, vamos lá. Um roteador teria por função, quando ele está rodando um protocolo de roteamento, ele está executando um algoritmo, né? Olhar o endereço de destino no cabeçalho do pacote e encaminhar, conhecer os seus roteadores vizinhos e manter aquelas tabelas de roteamento atualizadas. Então, ele tem que manter as tabelas de roteamento atualizadas para as rotas internas e para as rotas externas. Então, vamos ver um exemplo disso, né? Que aqui um roteador tem o seu algoritmo de como vai funcionar dentro da rede, tem a sua tabela de roteamento aonde chega um pacote, lembra? Chega um pacote, ele pega o header, pega o endereço de destino, e aí ele compara com os valores que ele tem lá, e aí ele escolhe uma saída e ele produz a transferência desse pacote nessa saída 2 aqui, que é o exemplo. Então, os roteadores têm que olhar esses roteadores vizinhos, quais estão ativos, quais ele poderia usar como rotas, manter atualizada essa tabela de rotas e a coisa vai funcionar. Ou melhor, né? O protocolo de roteamento vai funcionar. Essas tabelas de roteamento, elas definem quais as rotas o pacote pode ser encaminhado corretamente em direção ao seu destino. Então, isso a gente viu um pouco na aula passada. Hoje, nós vamos ver que é possível encaminhar em rotas internas e rotas externas, e esses roteadores, quando encaminha para rotas externas, lembra, eles são roteadores de borda, eles são aqueles roteadores dos provedores de serviço de internet. Então, se eu estou na minha casa, tenho o meu modemzinho, meu roteador ali, e solicito um acesso a um website que está lá na China, por exemplo, né? Está na moda comprar produtos na China, de comércio eletrônico. Então, o que acontece? Ao solicitar essa informação, ele vai sair do meu roteador, vai cair no primeiro roteador, que é da operadora de internet que me fornece esse serviço, e dali ele passa por mais um roteador, que é o de saída do Brasil, para mais um roteador de entrada na China, para mais um roteador da cidade, que é lá o website, e aí ele chega lá no fornecedor daquele website lá. Então, quer dizer, existe um caminho daqui para a China, esse caminho
os roteadores vão guardar apenas o próximo vizinho, e o próximo vizinho guarda o próximo, e o próximo guarda o próximo. Então, quando se estabelecer uma rota na realidade, a tabela de roteamento, ela só vai olhar os vizinhos. Ela é muito mais simples e menor para poder trabalhar de uma forma mais eficiente. Então, quando um roteador olha os seus vizinhos, ele exatamente estabelece uma relação e um registro do tipo, ó, eu tenho essa e essa rota, mas eu não tenho mais essa aqui, então eu preciso refazer o meu caminho ou por essa opção, ou fazer o meu caminho por essa opção. Mas lembrando, ele só vai guardar os endereços dos roteadores vizinho. Ele só se preocupa com os vizinhos. E o algoritmo, ele é recursivo, quer dizer, eu me preocupo com meus vizinhos. Tudo bem. Quando eu vou num vizinho, vizinho 1, ele se preocupa com seus vizinhos. Quando eu vou no vizinho do vizinho, ele se preocupa com seus vizinhos. Então, o algoritmo, de certa forma, ele é inteligente porque ele apenas olha os seus vizinhos, porque não haveria capacidade, né? Lembra, nós falamos numa aula que existe pelo menos 20 bilhões de dispositivos conectados na rede mundial de computadores. E os roteadores, se fosse definir todas as rotas possíveis para esses 20 bilhões, nossa, seria uma máquina fantástica. Então, ele não tem essa capacidade, a capacidade dele é mais limitada, então ele olha apenas os vizinhos, e os vizinhos olham os vizinhos dos vizinhos, e assim vai andando esse modelo, ok? O protocolo de roteamento, ele é executado na camada de internet, no modelo TCP/IP, e o protocolo IP é o responsável por fazer esse gerenciamento de encaminhar os pacotes. Então, olha só, dentro do protocolo de roteamento, eu vou ter duas atividades. Uma atividade de gerenciar o plano de controle e a outra atividade de gerenciar o plano de dados. No plano de controle, eu estou preocupado exatamente com o algoritmo de roteamento, como ele funciona, que hora que ele é ativado, que hora que ele é posto para dormir, como ele troca informações. E no plano de dados, eu estou preocupado exatamente com essas informações da tabela de roteamento. Quais os possíveis caminhos que um pacote poderia trafegar. Então, vamos classificar agora os tipos de roteamento que existem atualmente, e eu vou me limitar a apenas um protocolo de roteamento para cada modalidade, tá? Então, quando eu estiver olhando as redes internas da minha empresa, da minha casa, eu olhando a internet, ela também pode ser dita em alguns livros, algumas literaturas, como intradomínio ou IGP, que é o protocolo de gateway interior, quer dizer, falou interior, rede privada, intranet, a nossa rede dentro da organização, dentro da minha residência. Ela pode ser de dois tipos. Ou ela vai rodar algoritmos de vetor de distância, ou ela vai rodar algoritmos de estado de enlace. Se for na modalidade vetor de distância, a gente vai conhecer, vai se aprofundar um pouco no protocolo de roteamento de informações, o RIP, ou se for na modalidade em estado de enlace, ou link stage, né? E a gente vai estudar um pouco do protocolo do caminho mais curto, que chama de OSPF. Quando eu estiver analisando os protocolos da rede externa, quer dizer, a rede que sai do meu roteador da minha casa, sai do roteador da minha empresa e cai nos roteadores das operadoras, né, de internet, dos provedores de serviço de internet, eu estaria olhando, então, como é a rede mundial de computadores, a internet, e lá nós temos duas modalidades de protocolos, o EGP e o BGP. O EGP a gente traduz como um protocolo de gateway exterior. Lembra a palavra gateway que eu falei, que ela é usada de várias formas? Então, gateway é uma saída mesmo aí, vamos traduzir assim. Aonde esse protocolo pega a saída para o exterior. Ou o protocolo de gateway de borda. Lembra que um roteador de borda é aquele que é o meu de saída da minha residência para se conectar no roteador de borda da operadora que proveu o serviço para mim.
Então a gente vai estudar esses dois também, um de cada um, para poder ficar tranquilo, entendendo como funcionam os internos e como funcionam os externos. Os protocolos de roteamento, eles vão executar funções básicas, que seria preencher a tabela de roteamento com as rotas para os seus roteadores vizinhos, para as suas sub-redes, escolher a melhor rota quando houver mais de uma, remover rotas da tabela de roteamento quando não forem mais válidas e evitar loops de roteamento. Então, quando um protocolo de roteamento está sendo executado dentro de um roteador, o seu algoritmo vai ter que ficar fazendo essas 4 funcionalidades básicas: atualiza a tabela, verifica a melhor rota, remove da tabela aquelas rotas que não são mais válidas e evita loops. A dúvida talvez que vocês estão tendo é o que é loops, né? Então eu preparei uma definição do que é loops. Então loops, lembra, todos os roteadores estão interconectados e de uma forma que tenha redundância. Por quê? Se por algum motivo esse link cair, ele teria a opção desse outro link. Então, todos os roteadores sempre vão ter um plano A, um plano B, um plano C para se recuperar de um evento desse. Então, o que acontece? Para evitar um loop, e também, de outra forma, assim vamos dizer, para evitar um loop que teria uma consequência de você tentar encaminhar um pacote e você ter 2 rotas e você não saber qual você vai usar. Então, para evitar um loop, a gente olha esse grafo, né, genérico e define uma árvore nele. Então, quer dizer, se eu olhar esse grafo lá de teoria dos grafos, ele é uma floresta com vários caminhos, com várias possibilidades. Quando eu decido usar só o que está marcado aqui em azul, que eu acredito que muitos estejam enxergando, né? Então, quer dizer, eu estou definindo aqui, para essa minha floresta, apenas uma árvore. Uma árvore é como se você pegasse apenas uma saída e você tivesse nessa saída um galho. Um galho, ele começa num ponto e termina no... ele tem um fim, né? Quer dizer, ele não faz um loop, um galho de uma árvore. Então, na teoria dos grafos, isso é muito legal de estudar, você tem essas árvores que são como os roteadores estão interconectados com os seus plano A, plano B, plano C, prevendo uma falha e tendo redundância, ou seja, a redundância está em ter mais de um caminho que eu poderia escolher, mas na hora que eu gero a minha tabela de roteamento, eu exatamente estou definindo uma única rota que vai ser a única rota da minha árvore e que seria a única rota que eu poderia encaminhar o meu pacote. Eventualmente, se ocorrer uma falha no link, eu vou ter que refazer essa minha tabela de roteamento, removendo essa rota que não é mais confiável, não é mais ativa, e introduzir uma nova rota, e aí eu mudaria a minha árvore, né? Dessa forma aqui, onde ficaria esse novo caminho aqui, ok? Espero ter sido claro o que é evitar loops. Os protocolos de roteamento precisam rodar, então, esses algoritmos de roteamento que vão trocar informações dessas tabelas de roteamento com os seus roteadores vizinhos. Quando esse algoritmo roda, ele vai ter que levar em consideração alguns parâmetros para escolher entre as várias opções de rota que a gente viu lá naquela árvore, o que tem menor custo, o que tem menor distância, o que tem uma velocidade de enlace maior, ou eu posso combinar vários desses parâmetros, ou posso levar em consideração outros parâmetros. Por exemplo, eu poderia levar em consideração o parâmetro confiabilidade. Quer dizer, eu escolho o roteador que está mais tempo ligado e trabalhando, ativo. Ou eu posso escolher o roteador que menos gerou erros de... Lembra que eu falei para vocês que a gente pode descartar um pacote? Então, quer dizer, eu posso ter mais parâmetros que eu poderia escolher a melhor rota, pelo meu critério, tá? Então, quer dizer, esses critérios existem, eles podem ser definidos manualmente ou eles podem ser definidos de forma automática
aonde o próprio roteador toma essas decisões aí, ok? Então, vamos olhar como é que seria esses protocolos de roteamento e estudando um pouquinho esses algoritmos que executam esses protocolos de roteamento. O primeiro deles, como eu falei lá, a gente vai olhar, então, o vetor de distância e olhar apenas o RIP em vetor de distância. O RIP foi um dos primeiros protocolos de encaminhar pacote, de fazer a tarefa de rotear esses pacotes na rede. Então, esse protocolo vai definir a melhor rota usando como parâmetro o menor custo. Então, os roteadores vão trocar informações de roteamento, aonde ele vai repassar essa tabela de roteamento, dizendo assim, eu utilizo essas rotas e para utilizar essa rota, eu utilizo esse roteador vizinho. Eu utilizo essa outra rota e para utilizar essa rota, eu utilizo esse roteador vizinho. Então, a forma que um protocolo de roteador RIP trabalha é desta forma, ok? Então, o RIP vai fazer atualizações na tabela de roteamento dele, registrando as rotas válidas, ou aquelas que ele considerou a melhor, registrando o número da subrede, qual é a interface a interface física que ele vai encaminhar esse pacote, e o endereço IP desse roteador vizinho que seria alcançável por essa rota. O RIP utiliza, né, como base de cálculo, um número de saltos para escolher a melhor rota. Então, se eu partindo de um ponto A para chegar num ponto B, onde eu passo por 10 roteadores, eu tenho 10 saltos. Partindo de um ponto B para um ponto C, onde eu passo por 5 roteadores, eu tenho 5 saltos. Então, o critério que o RIP utiliza para escolher a melhor rota seria o menor número de saltos entre roteadores para atingir o destino. O grande detalhe interessante desse protocolo é que ele é limitado a apenas 15 saltos. Uma vez eu fiz uma brincadeira de ficar testando, né, uma ferramenta chamada Traceroute, onde ele parte do ponto A para o ponto B, e aí ele mostra a rota que ele faz e quantos saltos ele faz, mostrando ao longo do caminho os roteadores que ele está passando com seus números IPs. E o incrível que pareça, eu peguei rotas assim do outro lado do mundo, daqui para o Japão, daqui para a China, daqui para a Polinésia, que teria, vamos dizer, o maior número possível de roteadores devido à distância, e ele nunca chegou ao número 10, sempre abaixo de 10. Então, quer dizer, esse algoritmo que prevê no máximo 15 saltos, ele atende o mundo inteiro. E ele é ideal para redes pequenas e de médio porte, ou seja, nós estamos estudando algoritmos que é usado dentro da nossa empresa. Então, dentro da nossa empresa, nunca nós vamos passar de 15 saltos. Se eu fiz um teste para o mundo e ele não passou do mundo do que 10 saltos, dentro da sua empresa não vai passar também disso, ok? Então, esse algoritmo, o RIP, ele faz umas contas que eu vou mostrar agora, que é muito legal. Primeiro, ele inicializa, né, o seu controle dizendo, olha, eu estou aqui e eu quero olhar os meus roteadores vizinhos e quanto eu gasto para chegar nesses roteadores vizinhos. Então, a primeira inicialização que ele faz é o seguinte, como eu não conheço os vizinhos e eu não sei quanto eu vou gastar, faz o seguinte, diz que eu vou gastar o infinito. Aí você fala, professor, mas o infinito é um número muito grande. Então, inicializa como 200. Seria 200 saltos. É muita coisa, né? Ou põe o número máximo que ele aceita, 15. Então, quer dizer, o meu vizinho, eu estou chutando inicialmente que eu preciso de 15. E aí eu vou partindo para os meus vizinhos, pegando um a um e calculando para frente, o vizinho do vizinho. E essa matemática vai funcionando recursivamente, aonde eu vou atualizando, né, uma matriz e vou colocando os custos ou o número de saltos que eu preciso para atingir o meu destino. Vamos olhar isso como funciona na prática. Então, olha só, na prática, eu estou partindo desse roteador X e eu pretendo chegar no roteador Z. Então, inicialmente, como eu olho o primeiro vizinho, eu vou olhar partindo por essa interface, eu vou chegar no Y gastando 2. Se eu partir nessa outra interface para chegar em Z, eu vou gastar 7.
numa primeira interação. Aí eu pego essa informação e replico. Ou seja, eu estou calculando como se eu tivesse em X. Depois eu calculo como se eu tivesse em Y. Então eu calculo como se tivesse em X, depois eu calculo como se tivesse em Y. Em Y eu gasto 2 para chegar em X e gasto 1 para chegar em Z. E se eu tiver em Z, eu gasto 7 para chegar em X, 1 para chegar em Y e 0 para ele mesmo, tá? Quando eu publico essas informações da minha tabela de roteamento para os meus roteadores vizinhos, eles recalculam as suas rotas. Então, olha que interessante. Quando o roteador X recebe a tabela de Z, ele vê que ele consegue chegar em Z pelo caminho de cima. Então, quer dizer, se ele gastava 7 antes, ele vai gastar 3 agora. 2 mais 1, 3. E aí ele atualiza essa tabela e quando ele publicar essa tabela para os outros roteadores, eles também atualizam as suas informações. Então, olha que interessante. Quando o Z recebe essa informação, ele tinha antes que dizer para X ele gastava 7. Então, agora ele descobre também que ele pode usar a rota alternativa por cima, gastando 3, 1 mais 2. Então, no final, o meu X chega em Z por 3 e o meu Z chega em X por 3. Então, a gente chega numa convergência de informações aonde cada roteador olha a informação do seu vizinho e recursivamente ele vai recalculando a sua tabela de roteamento e identifica as menores rotas com os custos menores, que seria o número de saltos que ele teria que dar para partir de um roteador e chegar em outro. Ok? Então, esse algoritmo funciona dessa forma. Nós não vamos implementar ele, nós não precisamos saber mais do que eu estou passando para você, já é o suficiente. Quando eu ponho uma rota inicial para o infinito, significa eu vou conseguir achar uma rota em tamanho menor que isso. Mas acontece às vezes, né, de eu tenho um custo 4 ligando essa rota de X para Y e esse custo vem para 1. Então, automaticamente, né, torna-se interessante a utilização dessa rota quando o valor diminui. Mas também eu tenho casos, né, em que por alguma situação, vamos dizer, o enlace ficou sobrecarregado, ele está muito lento, eu não consigo transmitir naquela velocidade desejada, então o valor pode aumentar de 4 para 60, o que tornaria esse enlace inviável e você escolheria uma nova rota que seria a por baixo de Z a X, gastando 50. Tudo bem? Então, quer dizer, esses valores eles são dinâmicos, conforme a rede está executando, conforme ela está encaminhando pacotes, conforme está a demanda de serviço em cima da rede, esses valores podem melhorar, como eles podem piorar. E havendo essa melhoria, pode se tornar uma rota ativa, eu refazer a minha árvore, como pode essa árvore ter que cancelar um link, cancelar uma opção de rota e escolher uma outra opção de rota, ok? Isso no algoritmo RIP. O RIP, então, ele troca informações dessa tabela de roteamento com os seus roteadores vizinhos a cada 30 segundos. Então, trocou agora, passou 30 segundos, o roteador troca de novo essas informações. Quer dizer, em 30 segundos, se houve uma alteração de algum desses meus roteadores vizinhos, automaticamente eu vou replicar essa informação e pode ser que eu tenha que alterar a rota. Lembra do caso pior e do caso melhor. Então, a cada 30 segundos, ele replica essa informação para os seus vizinhos. O protocolo RIP, criado inicialmente na versão 1, ele não previa, né, aqueles roteamentos class full, ou seja, aquelas sub-redes, lembra? Que eu coloquei para você lá, 1.1, 2.1, 3.1, que seria a variação 1, 2, 3, né, de redes e sub-redes. Ele não previa isso. Já na versão 2 do RIP, ele suporta essas sub-redes hierárquicas
e também suporta máscara de subrede. Então, foi uma melhoria, uma evolução. Os roteadores, eles, quando você olhar a especificação técnica dele, que tipos de protocolo ele roda, ele vai dizer RIP V1, RIP V2, ok? Apenas para você entender que o V1 é a primeira versão e o V2 é uma evolução da primeira versão, corrigindo falha delas, tá? Mas o RIP não é o mais usado, tá? Em redes internas. Ele existe, está lá, mas ele não é usado, porque ele tem um problema de demorar na convergência. Quer dizer, como ele pega a sua tabela de roteamento e encaminha para os vizinhos, o vizinho encaminha para o vizinho encaminha para o vizinho, quer dizer, isso vira um problema exponencial. Então ele demora para fazer a convergência e todo mundo está com as tabelas atualizadas. Nesse sentido, a gente vai estudar o protocolo OSPF, que é o protocolo do menor caminho. Ele foi definido pela RFS 2328, ele é utilizado tanto no IP versão 4 quanto no IP versão 6, e ele sim tem um tempo de resposta, um tempo de convergência melhor que o RIP. Por isso que a gente usa mais o OSPF, tá? Então, como eu disse, o protocolo OFPF, ele é preferido em relação ao RIP por ter um tempo de resposta melhor, um tempo de convergência melhor. Ele utiliza o algoritmo do caminho mínimo, que é o algoritmo criado por Dijkstra em 1959, é um algoritmo antigo, muito eficiente, que ele olha um grafo, que é uma floresta, né? Quer dizer, existem várias rotas possíveis, e das várias rotas possíveis nessa floresta, ele vai escolher uma árvore, que seria a árvore com os menores valores e que eu poderia, né, alcançar todos os roteadores. No caso aqui, eu poderia, né, tanto por esse caminho aqui como por esse caminho, mas aí eu escolhi esse aqui por um critério, sei lá, de velocidade do enlace. Então, esse algoritmo do Dijkstra, que é o do caminho mínimo, ele é muito eficiente, é o que roda no OSPF, e esse algoritmo, ele é usado em outras coisas, como você querer saber o menor caminho no mapa, o menor caminho entre cidades, o menor caminho para alcançar do ponto A ao ponto B, tá? Então, ele é um algoritmo que pode ser usado em vários problemas de computação. Mas o OFPF, esse protocolo, que é do estado de enlace, né, é o único que a gente vai estudar da categoria de estado de enlace, ele utiliza como parâmetro de escolha, né, qual a melhor rota dentre naquela árvore eu escolher, eu vou usar o custo da largura de banda daquela interface do roteador. Então, lembra, o roteador vai ter várias saídas, ele vai se comunicar com outros roteadores, mas pode ser que o custo de usar um link de fibra ótica é menor do que o custo de usar um link de internet, que é menor que um custo de cabo coaxial. Então, ele usa isso como parâmetro. Só para a gente saber que existe um parâmetro, que seria a largura de banda, mas se eu quiser usar outros, eu poderia até configurar ele para usar outros. E uma vez decidido o parâmetro, ele vai decidir qual é as rotas de caminho mais curto e vai atualizar a tabela de roteamento e depois vai divulgar para os seus vizinhos. No protocolo OSPF, ele suporta o que a gente chama de Variable Language Subnet Masking, que é o VLSM. Essa técnica permite criação de subredes de tamanhos variáveis e nessa modalidade de tamanhos variáveis seria, eu tenho um departamento ali com 10 dispositivos, não, eu tenho um outro departamento com 20, não, eu tenho um outro departamento com 50. Então, quer dizer, o número de dispositivos variáveis naquele departamento seria registrado nessa subnet, e essa subnet, o protocolo OSPF consegue tratar de forma maravilhosa. Ele também melhora a utilização dos endereços IPs. Hierarquicamente, né, quando ele cria essas subredes, ele aloca especificamente uma subrede que permite um número X de dispositivos que estaria dentro de uma potência de 2 e que estaria perfeitamente gerenciável. Seria isso. Não vamos entrar em mais detalhes para não confundir mais a nossa cabeça. Mas se ele aceita VLSM, ele gerencia essa árvore hierárquica
e gerencia os números de IPs para cada subrede. Seria isso. E tem um tempo de convergência mais rápido que o RIP. A gente já falou sobre isso. Então, o OSPF é escolhido como o protocolo preferido para você usar dentro da sua rede interna, dentro da sua organização. Então, por exemplo, aqui na Universidade Federal, nós temos vários institutos, várias faculdades. Cada faculdade dessa tem um roteador. Então, quando é montado a árvore da Universidade Federal, o protocolo OSPF, ele é escalável, quer dizer, ele permite crescer aquela floresta, como ele permite diminuir aquela floresta se algum roteador se tornar inativo ou desconectado por algum motivo. Então, ele é escalável no sentido, pode crescer ou pode diminuir aquela floresta. Ele é o preferido dos provedores de serviço de internet. E o mais interessante, vamos olhar o exemplo da Universidade Federal aqui. Aqui existem muitos institutos e muitas faculdades. Então, quer dizer, cada faculdade, cada instituto tem um roteador, é feito uma floresta disso, e ele vai gerar uma árvore, e essa árvore será mínima, né, mas que consegue ter um caminho do ponto A para o ponto B, do roteador A para o roteador B. Existe sempre esse caminho, e ele funciona maravilhosamente bem. E ele é o preferido pelos provedores de serviço de internet de redes empresariais, por ser mais escalável que o RIP. O protocolo OSPF traz algumas vantagens, que é reduzir o tamanho dessa base de dados de rota, né? Quer dizer, ele só pega os roteadores vizinhos, e ele minimiza o tráfego também de roteamento. Quer dizer, como ele reduz a base de dados, ao replicar essa base de dados para os seus vizinhos, ele também está passando o mínimo de informações, logo o tráfego de roteamento, né, para fazer o gerenciamento dessas rotas, também é menor. Então, vamos olhar só como ele faz, né? O SPF faz a agregação de rotas. Esse desenho eu já tinha mostrado em outra aula, e ele mostra especificamente aqui uma subrede que começa com o 223.1. Então, aqui é 223.1.1, 223.1.2 e 223.1.3. Então, quer dizer, se eu colocar esse endereço para encaminhar pacotes para essa subrede, eu estaria aglomerando essa subrede como se fosse uma única entidade. E aí, quando eu encaminhar um pacote para ela, lembra que eu tinha feito uma linha assim, que é por aqui que sai a informação? Então, quando eu encaminhar para essa subrede, quer dizer, vai entrar nessa interface desse roteador e poderia alcançar essa subrede, como poderia alcançar essa subrede e poderia alcançar essa subrede aqui. Ao fazer isso, né, o OSPF reduz o tamanho do banco de dados de rotas possíveis, registrando esse segmento de rede, essa subrede, e ao diminuir o banco de dados, ao replicar essa informação para os seus vizinhos, eu estaria diminuindo, né, o volume de informação para gerenciar, né, essas rotas dentro dessa rede, ok? Vamos estudar, então, agora e conhecer os conceitos do BGP, que é o protocolo de Gateway de Borda. Lembra, eu tenho a minha internet na minha casa, aquele modem, aquele roteador, ao sair para a internet, ele é o meu roteador de borda, que vai se conectar com o roteador de borda também, dentro da operadora lá, que provê o serviço de internet. Então, ele é um protocolo de roteamento que permite crescimento, e ele é flexível, porque ele vai tratar esses sistemas autônomos. Eu chamo de sistemas autônomos. Eu tenho o provedor de internet X, eu tenho o provedor de internet Y, eu tenho o provedor de internet Z. Então, esses provedores de internet são sistemas autônomos, é assim que eles são classificados, e eles estão interligados, os seus roteadores. E quando eles estão interligados, eles precisam trocar informação entre esses roteadores de borda que ligam o sistema autônomo com outro sistema autônomo, e aí eles utilizam o BGP. Então, o BGP é escalável por permitir o crescimento desses sistemas autônomos,
é possível a qualquer hora colocar mais um provedor de internet. Ele é flexível porque permitiria incluir ou tirar um roteador desse de borda e incluir mais uma rede DSAS, que seriam sistemas autônomos. É assim que eles são classificados. Então, eles são os preferidos também dos serviços de provedores de internet. Esse protocolo BGP, ele é da modalidade de vetor de distância, então ele vai olhar lá as distâncias entre cada roteador de borda, ligando cada borda com cada borda de cada sistema autônomo, e ele vai olhar um caminho completo, né, de origem a destino, e ele não se preocupa com o estado local do enlace, quer dizer, o link ele não leva em consideração porque ele calcula pelo vetor de distância. Isso é interessante de pensar, porque esses roteadores BGP vão ter que trocar também informações da tabela de roteamento, e a tabela de roteamento funciona numa modalidade diferente. Eu vou registrar nela o prefixo da rede e vou registrar o número do sistema autônomo. Esse número é um número sequencial, lá, um número de 5 dígitos, 4 dígitos, 3 dígitos, 2 dígitos. É um númerozinho pequeno, tipo 32.520. Os sistemas autônomos, se a gente olhar no Brasil, é a NET, é a Claro, é a Oi, que provê serviços de internet, mas tem outros menores. Então, chuta-se que no Brasil, eu não tenho esse número exato de cabeça, mas eu li a última vez, há um mês atrás, tinha mais ou menos uns 600 desses sistemas autônomos no Brasil. Então, quer dizer, você vai ter uma árvore com 600 desses sistemas autônomos, cada um desses sistemas é um bloco com um conjunto de roteadores, eu já vou mostrar um desenho sobre isso, e eu tenho que ligar um de borda com outro de borda, ok? Então, o outro protocolo que trabalha na rede mundial de computadores, dentro da categoria EGP, que é o protocolo de gateway externo, ele é um protocolo proprietário, quer dizer, ele foi criado pela Cisco System, é uma marca registrada até, e ele chama IEGRP, tá? Então, ele é um protocolo de roteamento de gateway interior avançado, mas ele está lá na internet, lá naqueles roteadores de borda, lá naqueles sistemas autônomos, tá? E ele utiliza um algoritmo de difusão, tá? Então, é interessante olhar como é esse algoritmo de difusão, e eu trouxe um slidezinho sobre isso. Então, o algoritmo de difusão é aquele que a gente estudou lá, a gente viu, né? Aonde eu tenho uma floresta e eu gero uma árvore, né? Que vai me definir um único caminho entre esses roteadores, e esse único caminho, ele é menor, né? Essa árvore é menor que a floresta, e teria uma única opção de caminho para ligar qualquer roteador a qualquer roteador. Então, esse algoritmo de difusão, ele propaga essa informação exponencialmente, e aí ele, ao trocar as tabelas de roteamento, ele vai convergir de uma floresta para uma árvore, então a gente já estudou isso antes, e ele é muito rápido. Então, o protocolo EIGRP, da Cisco, ele é um protocolo de roteamento híbrido, porque ele utiliza o melhor dos dois mundos. Quer dizer, ele utiliza, numa parte, o de estado de enlace, fazendo uma convergência rápida, e ele utiliza o de vetor de distância para fazer pouca sobrecarga de processamento. Lembra lá que ele converge mais rápido, mas a tabela de roteamento é menor e ele encaminha uma base de dados menor, né? E então, se ele faz pouco processamento, ele utiliza muito pouco a largura de banda, ele sobrecarrega muito pouco a rede para se autogerenciar. Então, ele utiliza o melhor dos dois mundos, estado de enlace e vetor de distância. Nesse protocolo, né, EIGRP, ele vai utilizar como parâmetros, né, o balanceamento de carga, ou seja, ser mais eficiente, consumir menos recurso e dar uma resposta mais rápida. Dentro dos caminhos redundantes, eu vou escolher uma única rota, né? Que eu vou levar em consideração a largura de banda, qual é a velocidade que eu tenho lá para transferir, qual é a latência, qual é o meu atraso, quanto tempo leva para eu transmitir um pacote naquele meio físico, qual é a confiabilidade desse laço, há quanto tempo ele está no ar, há quanto tempo ele não
ele não dá um erro, e qual é o volume de tráfego desse enlace. Então, ele leva em consideração esses 4 parâmetros para poder calcular uma rota, utilizando as 2 técnicas de estado de enlace e vetor de distância, para convergir de uma floresta para uma única árvore. Vamos olhar agora como é que seria o protocolo ISS. Ele é um protocolo de roteamento, utiliza estado de enlace, né? Na modalidade, ele é classificado também na modalidade de estado de enlace. Ele permite o roteamento intradomínio, ou seja, coisa interna, roda o algoritmo de Dijkstra e calcula as rotas pelo menor custo. E troca as informações de roteamento com seus vizinhos. Então, seus roteadores vizinhos vão mandar os estados do seu enlace e aí ele calcula, baseado no algoritmo de Dijkstra, o roteamento intradomínio ISS, ok? Ele é bem simples, não tem muita coisa para se falar, mas ele registra no seu banco de dados aquele grafo que fica registrada a topologia. O protocolo ISS, ele calcula a rota mais curta de um ponto A para um ponto B entre roteadores, considerando, né, a topologia da rede, ou seja, aquele grafo da rede. E ele vai registrar no seu banco de dados os seguintes parâmetros: a topologia da rede, o custo e os destinos que ele consegue alcançar. Então, o ISS é suportado também para o IPv4 e para o IPv6, e ele é muito similar porque ele usa as mesmas coisas do ASPF, quer dizer, ele seria um concorrente do AFPF, mas o AFPF é o preferido, é o imbatível, mas ele é uma opção, tá? Em função até porque ele olha a topologia da rede, coisa que o AFPF não olha. Então, esses sistemas autônomos, esses sistemas intermediários, né, eles são dinâmicos, quer dizer, eu posso cancelar uma rota, eu posso criar uma rota, um roteador está ativo, está desativo, ou seja, um sistema dinâmico, e eu tenho o BGP, que ele pode controlar internamente esses sistemas dentro de uma AS dessa. Então, aqui, por exemplo, ele utiliza esse linhazinha rachuriada bem leve para dizer que o BGP é interno dentro de um sistema autônomo, e quando ele interliga outro sistema autônomo, ele é um BGP externo. Então, aqui nesse caso, esses dois são externos, e os internos aqui rodam dentro de uma AS, um BGP interno dentro de uma AS, e o BGP externo ligando essas AS. A mesma forma de funcionamento dos algoritmos. Pode ser que o parâmetro de escolha de uma rota seja diferente de um para outro, mas é o mesmo algoritmo, o mesmo Dijkstra, a mesma forma de encaminhar pacote, ok? Então, eu termino por aqui essa unidade. Espero que vocês tenham gostado de como é feito o encaminhamento de pacotes por meio dos protocolos de roteamento, para os seus vários tipos de algoritmo e os vários protocolos possíveis. Mas lembrando, eu só mostrei um de cada modalidade, que é o mais usado, o preferido, e que está aí ativo nos dispositivos de redes atuais, ok? Peço que vocês leiam, então, essas páginas nesses livros, né, que vão ajudar a trazer mais informação, mais conceitos, ok? Nos vemos na próxima unidade.